em benefício de estudantes pobres. Não há inconveniente em se contribuir com alguma quantia quando pedem prenda ou pedem alguma ajuda. Cada um faz como quiser fazer, porque analisou que não há um fundo idólatra nisto. Agora, de modo geral, são consideradas festas, as festas juninas são consideradas, ou são aquelas que celebram ídolos nos dias 13 de junho, 24 de junho e 29 de junho, ainda que seja nas vésperas ou próximo a essas datas. Festas, e estas festas têm fundo idólatra. Festas folclóricas regionais ou não, porque tem algumas festas, irmãos, que em alguma parte do Brasil, como Norte, Nordeste, aqui a região centro-leste ou leste do país, centro-oeste e o sul, tem comemorações, festividades regionais, que o que às vezes comemoram no Rio Grande do Sul, não comemoram no Nordeste e vice-versa. Mas o fundo é idólatra, então também tem que ser observado. São festas folclóricas, sejam regionais ou não, que cultuam certas divindades e têm origem em costumes idólatras de crenças e superstições. Também não convém ao povo de Deus. Então, irmãos, sabemos que tem muitos ouvindo isto. O ensinamento da igreja é este. Tenhamos cuidado para não errar diante de Deus. Tivemos batismo aqui no dia 26, agora próximo passado. Obedeceram 51 no total. Somado ao total anterior, perfaz um total de 1.811 pessoas que o Senhor chamou só aqui na Casa de Oração do Brás. Haverá batismo agora no próximo dia 6, que é o próximo sábado, com início às 18h30. E no dia 9 de junho, terça-feira da semana que vem, com início às 14h30, novamente batismo aqui nesta casa de oração. Pode ser chamado outro hino, o hino 390, 90.
aguardamos agora o conselho da palavra que o Senhor nos enviará. Deus seja louvado. Que o Senhor coloca a comunhão para lermos, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Portanto, Epístola aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, habitantes da cidade de Corinto, no capítulo 3. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia.